Olá pessoal, esse é o quinto texto do módulo 4. Então, nos textos anteriores, a gente trabalhou a questão das técnicas de diagnóstico mais comuns ou mais utilizadas em auditorias de políticas públicas e que facilitam a nossa vida ali na hora de trabalhar com o acervo de riscos, identificar os riscos inerentes e também na hora de fazer ali a avaliação dos controles. Então, já nos dá a dica ali, já nos dá um atalho para a gente fazer essas atividades dentro da auditoria. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre controles, sobre como avaliar controles. E a gente começa nesse texto falando sobre como que a gente avalia a resposta dos responsáveis pela política pública aos riscos que a gente identificou, ou até os riscos que eles identificaram mesmo. Bem, isso tem muito a ver com a atividade de gestão de riscos feita pelos responsáveis. Primeira dica que a gente dá, que vocês devem se lembrar, é que quem define os riscos e o apetite ao risco é o responsável e não o auditor. Então, às vezes a gente cai nesse erro de querer zerar o risco, né? Lembrar que quanto mais baixo o risco, o grau de inovação ou o grau de criatividade que o gestor tem, ele acaba sendo menor. Então, você tem o mais baixo risco quando você tem um procedimento que você nunca muda e que ele tende a dar o mesmo resultado. Quando você mexe já com políticas de inovação, como políticas de tecnologia, fomento, você passa a ter que ter um apetite a riscos maior, ou seja, você não pode confundir como auditor o erro, tá, da experimentação. Então a gente precisa ter muita ideia de como o gestor reage a risco e qual o papel que cabe a gente nessa hora de avaliar o apetite ao risco do gestor. Então a gente deve ter em mente duas coisas. Primeiro, esse apetite ao risco, ele está dentro dos limites legais, ou seja, a lei permite que o gestor ou sugere que o gestor adote um nível de risco um pouco maior, ou seja, ele tem uma maior tolerância ao erro, não é bem erro, né? Vamos corrigir já desde cara, uma maior tolerância ao fracasso mesmo. Então, de alguma coisa não dá certo. Ou se ela tem uma menor tolerância. Então, por exemplo, compras públicas tem uma baixa tolerância ao risco. Então, a gente tem lá tabelas, a gente tem jeitos de fazer, de trabalhar com preços, ritos muito estritos na hora de comprar, de orçar. Então, a lei não permite muito apetite ao risco. Já num programa, por exemplo, como construção de foguetes ou coisa assim, aí nós já temos uma ampla gama de uso de tecnologias, valores inclusive já destinados à experimentação sem produtos que vão ser usados nisso, e aí a gente já percebe um apetite a risco bem maior. Então, o nosso papel é entender qual é esse apetite ao risco na auditoria, perceber se ele está dentro dos limites legais e os limites também traçados ali pelo regulamento da política pública e pelos regulamentos da organização que gerencia a política pública, e depois de entender esse apetite ao risco, aí cabe a nós também, nas fases posteriores, entender, será que esse apetite ao risco está sendo respeitado? Será que ele está dentro dos limites estabelecidos pelo próprio gestor? Então a gente passa a utilizar isso como critério de avaliação dos controles. Bom, espero que vocês gostem do texto e até a